tempo atrás eu trouxe aí para vocês o Caneta Azul, que foi lá no canal do Paulo Matias. E aí, agora, quem é que foi lá no canal do Paulo Matias? Um militante do MBL. E foi lá para quê? Para apresentar a proposta presidencial do Renan. Vamos ver isso? Vamos ver isso juntinho. Vamos embora. Vamos falar agora de uma proposta do Renan Santos para a alegria de Renato Batista, porque o Renan lançou uma proposta que prevê a dedução no imposto de renda de despesas com a academia, personal trainer, pilates, lutas e suplementos alimentares. Antes de mais nada, já se inscreve aqui nesse canal, já curte esse vídeo e já vai hypando se tiver oportunidade. Deixa também aqui o seu comentário. E proposta de Renan Santos sobre imposto de renda é elogiada por influenciadores. Vamos ver essa proposta aqui. Segundo o projeto, a medida serviria para incentivar hábitos saudáveis e aumentar a longevidade da população brasileira. O ponto foi elogiado aí por influenciadores fitness, como o Renato Cariani, e de acordo com o Renan Santos, a iniciativa também poderia ajudar a reduzir a demanda sobre o Sistema Único de Saúde ao estimular a prática de atividades físicas e a prevenção de doenças. Vou pedir para o Renato Batista nos explicar um pouco sobre isso. E o Ré já tá bravo. Não sei por que você tá bravo. Não, eu acho que eu quero ouvir ele primeiro aqui, que ele já tá reclamando. Por que você não gostou? É uma proposta absolutamente estúpida. Por quê, Regis? Óbvio que é estúpido isso, cara. Você querer abatimento porque você fica tomando whey e vai na academia... Ah, você tá de brincadeira. Você é um ignorante a valorização da saúde pode ser feita de outras formas. Pela inclusão do whey no SUS, tá certo? Pela inclusão do whey no SUS, por um plano, como é que é? Minha Casa Minha Vida, Minha Academia Minha Vida. Um projeto mais fitness. Deixa eu, por favor. Comentário ignorante aqui. Não sei se você sabe, nos Estados Unidos é assim. No Canadá é assim. E por que isso é feito nos Estados Unidos? Então nos Estados Unidos... mas então é um país desenvolvido. Então vamos copiar a Somália. Você quer copiar o quê? Você quer copiar? Eu quero copiar os melhores países do mundo. Mas vamos lá, explica. Vamos lá. É óbvio. Vamos lá. Eu ainda acho que era os Estados Unidos quem devia estar copiando o nosso formato médico. O nosso formato de SUS, porque ainda que o SUS tenha muitos problemas, e a gente sabe que o SUS tem muitos problemas, eu ainda penso assim, que na verdade não era para nós estar preocupado com ter um bolso whey. Eu acredito que o tempo da multimistura já foi. Acho que a gente tinha que estar preocupado em ter um projeto onde de repente a fila do SUS não ficasse tão longa. Olha só. O que você pensa disso, Renan? Uma proposta. Eu sei que você deve ser a favor de que todo mundo tenha plano de saúde. Mas existe uma parcela da população que é muito pobre para ter plano de saúde. Primeiro, ele está falando de um abatimento do imposto de renda na área da saúde, que já existe hoje. A gente tá falando de prevenção. Uma pessoa que... eu mesmo, cara, esse ano aqui eu me dediquei a fazer academia, cara. Isso melhora a sua saúde, isso impede você de ir ao hospital. No final das contas, é algo que, para o Estado, vai custar menos a longo prazo. Isso é óbvio, isso é claro. Isso incentiva as pessoas a praticar esporte, a fazer atividade física. Até você, Regis, no governo do Renan Santos, você vai poder fazer a tua atividade física, porque vai ter abatimento no imposto de renda. Entendeu? Eu tô vendo que inclusive fez muito bem pra você. Eu tava do seu tamanho. A gente dá pra ver na imagem que você melhorou muito. Olha a imagem. Olha a imagem, como ele tá magrinho. Você não gostou? Não gostou, então. Tá um filé de borboleta aqui. Você quer que as pessoas continuem gordas e comendo lasanha? Não, na verdade eu quero que as pessoas realmente tenham saúde, mas com uma conscientização de outra maneira. Fala. Nesse momento, o áudio me define, ó. A minha vida aqui é uma desgraça, é problema o tempo todo.
não tenho paz para absolutamente nada, não posso mais tomar um caldo de cana na rua, comer um pastel. Agora, até a lasanha vai ser proibida. Se vocês votar no Renan. Tem whey. Lasanha. Não, porque... Gente, pelo amor de Deus, nós estamos falando de um país em que a fome ainda é um problema. E até no governo passado, o povo estava na fila do osso. A proposta do presidenciável é um bolso whey. Isso aqui, eu falei da multimistura, mas isso aqui não é nem uma multimistura, porque isso aqui é somente a proteína. Isso não tem o restante do que a gente precisa. Porque eu não sei se vocês sabem, mas a gente também não precisa só de proteína. O whey, ele existe para você bater a meta da proteína. Mas a gente precisa de outras vitaminas. Outras coisas. Diogão, o que você acha aí dessa Mais proposta? imposto. Olha, o problema é que tudo quando vem do Estado acaba ficando distorcido. Porque tem gente que faz academia só por fazer, tem gente que faz esporte sem ir para academia, mas tem muitas seguradoras, cada vez mais no mundo inteiro, que estão dando desconto para quem tem os seus planos de saúde com eles e cuide bem da saúde. Tem uma série de tabelas e coisas que tem que cumprir. Quanto mais a pessoa mostrar que está sendo saudável, menos ela paga pelo plano de saúde. Acho que a ideia é essa, mas o Renan tem que entender que quando se torna Estado, tudo fica distorcido. Lala Fonseca. Porque parece muito nichado, né? As pautas muitas vezes acabam sendo nichadas e tentando pegar públicos específicos. Eu, né, gosto de academia, sou uma pessoa que pratica atividade física, entendo muito do que o Renato está falando, né, que a gente acaba, né, de uma certa forma, prestando atenção na nossa saúde, focando, mas eu não acho, sinceramente, que falar que vai deduzir imposto de renda vai levar alguém para puxar algum halter. Sinceramente, é muito mais a foto do Instagram que a pessoa vai postar do que qualquer outra coisa. Não é isso que vai mobilizar as pessoas. Vai, talvez, regulamentar um nicho, porque por diversos anos eu paguei personal e eu nunca recebi nenhuma nota fiscal do serviço. A Nina deixou um comentário aqui que fala assim, meta de proteína, que a propósito, segundo profissionais sérios, é atingida com alimentação para quem consegue comer bem. O whey é suplemento. Exatamente. O whey ele é um suplemento, ele não é uma alimentação. A gente precisa pensar sobre vários fatores e várias perspectivas. Porque, sim, é essencial que as pessoas tenham melhor qualidade de vida. Se a gente puder se exercitar, se a gente puder ter uma boa alimentação, nossa saúde vai melhorar muito. Mas nós temos problemas sérios nesse país. A fome é um problema sério no Brasil. Na outra ponta, nós também temos um problema sério da obesidade. De um lado, a gente tem pessoas que não têm o que comer. E de outro lado, a gente tem uma população que se alimenta da maneira errada. E os dois casos ocasionam doenças, ocasionam até o fim da vida da pessoa. Quando o Renan Santos traz isso aqui, eu tenho que pensar sobre uma ótica materna. E por que eu digo sobre uma ótica materna? Porque eu tenho um filho e tenho um enteado e todos os dois têm 22 anos. E eu vejo que é uma geração, essa geração mais jovem, que muito sabiamente tem gostado de praticar esporte, de frequentar uma academia, sabe? De se cuidar nesse aspecto do corpo são. Então, para mim, me perdoem, mas isso aqui para mim é muito mais uma jogada de marketing do que uma preocupação real com qualquer um dos pontos que a gente trouxe, seja das pessoas que estão vivendo ainda a fome, e aí o Bolsa Família existe e é fundamental para sanar minimamente essa mazela, ou seja, pelas pessoas que estão enfrentando sobrepeso, obesidade grau 1, 2, 3, obesidade mórbida. São problemas reais nesse país, problemas de verdade, que a gente não vai solucionar nenhum deles com um bolso whey.
Então, talvez as pessoas passem a exigir aí uma nota fiscal, mais uma forma de regulamentação da profissão, enfim. Mas isso não vai fazer com que as pessoas vão para a academia e cuidem da saúde, desculpa. Muito bem. Rick Souza, para a gente fechar. Se a gente for começar a trazer a proposta de todo candidato que não vai passar dos 5% das intenções de voto, eu acho que a gente tem que começar a trazer também as propostas do falecido Levi Fidelix, através da Mesa Branca, quem mais? Aquelas do PSTU. Eu não acredito não, Charlene. Eu não acredito não, Charlene. Eu não acredito não, Charlene. Rapaz, nossa! Ai, doeu! Chamou o Renan de mínimo, de nano. Ó, vai ficar trazendo aqui proposta de quem não faz diferença na vida de ninguém. Emael, Ele não vai esse ano, Aerotrem. Posso responder? Por favor, Renato Batista. Preciso atualizar o Chamou Rick aí. pra Não sei se você briga. tem visto aí as pesquisas, cara. Sim, Mas, as grandes pesquisas não em que viu? o candidato do MBL, quando muito, chega Não em viu? 6. Não, Você na pode Atlas. cobrar em outubro. Não, na 6% Atlas. máximo. Fechou, vamos fazer uma aposta, vamos botar dinheiro. Fazer Eita. igual lá no Polymarket, lá que estão fazendo, que ele tá com 19. Chama o Na tigrinho. pesquisa eleitoral, 7,5. Real Time saiu Sim, ontem o 6. Polymarket é um jogo de azar, afinal de Atlas contas, saiu as pessoas ontem estão 7. ganhando Porra. dólar. Você Muito bem, mas só pra entender. Tá desatualizado. Qual pesquisa vai valer? Nós vamos... Porque eu quero ver grana no meio. O Rick Souza é mão de vaca. Vale academia. Rick Já aposta Souza é aí, mão de vale vaca. academia Vamos aí. apostar no voto na urna. Volta na urna, olha. Se não academia. fizer 5%, ele tem que me pagar. Vamos firmar isso aqui? Ó, eu acho Quem uma tiver, Vamos boa. fazer, quem Rick? tiver errado faz 100 polichinelos. Eu faço no a aposta. show da academia. Ele falou que não faz 5%. Eu faço a aposta que ele quiser. Aqui, ao vivo. Vamos lá. Eita. Topa ou não? E aí, Rick Souza? 150 abdominais de costas. De costas? Abdominal de costas. Chegou lá no Renan Santos, vai achar esse colega aí, ó, com a cara lá na bola, né? Tem dó, meu amigo. Nem tô falando de você. Renato Batista. Nem sei quem é. Nem tô falando de você, pra você ficar aí nessa defesa toda. Deixa de ser bobo. Eu, hein? O Rick vai querer uma Coca-Cola de cada país do mundo. Gravem esse programa. Então tá apostado. Muito bem. Está apostado, então vai ser uma cena grotesca que a gente vai ver independente Eu do queria resultado. fazer uma Meu aposta Deus que eu do fosse céu, me dar nossa bem aqui, senhora. né? Eu nem vi o que eu apostei, mas eu topei. Porque Meus essa daí queridos, foi fácil. olha só, o craque Neto resolveu disparar contra Luciano Huck durante o programa dele Os Donos da Bola lá na Band, depois das recentes declarações aí do Luciano sobre o Bolsa Família. O Neto saiu em defesa do programa social e afirmou que sempre apoiou a iniciativa voltada às famílias de baixa renda. Depois de ter comentado aí uma entrevista do Carlo Ancelotti, exibida lá no Domingão, o Neto também citou o quadro Familhão, que distribui prêmios a assinantes. Para ele, a população precisa de oportunidades e investimentos em áreas como educação e inclusão social. Logicamente. Peraí que eu tenho uma fofoca nisso aqui. Eu estava vendo o vídeo do Thiago Santinelli, e aí o Santinelli... porque falando... porque Ancelotti chamou o Neymar. Neymar tá dando condenado com coisa nenhuma. Gente, ó, antes das pedras, eu não tô nem aí pro Neymar, tá? Ele indo, ele não indo, muda nada na minha vida, não. Mas eu quero trazer a fofoca. E todo mundo ficou o quê? Sem entender. Ficou todo mundo, ué, por que tá chamando? Por que tá chamando o Neymar? Se o Neymar, o Santos só ganha quando o Neymar não vai. O que tá acontecendo? Aí, o Thiago Santinelli descobriu que o cara que consegue os patrocínios para a seleção é o mesmo que trata dos negócios do menino Ney. Aí como é que, me digam, como é que o cara não ia pôr o Caicai no jogo? Tem jeito, gente. Precisava de estar. Foi um deboche depois da fala do Luciano Huck naquele evento de empresários em que ele criticou a forma de aplicação do Bolsa Família. Rick Souza, você viu a fala do Neto?
Sim, o Neto ele gosta de se manifestar sobre absolutamente tudo, ele não perde a oportunidade de elogiar o atual governo. Diria até que é um garoto propaganda meio travestido, já que ele nunca fez nenhuma campanha para o governo federal. Mas ele falou dessa vez o que muita gente pensa, né? Que o senhor Luciano Huck deveria pensar 15 vezes antes de abrir a boca. Essa história do Luciano Huck no Bolsa Família ainda tá rendendo, né, Renato? Você chegou a acompanhar a fala do Luciano? Eu vi, acho que ele não disse nada demais, né? Acho até que... Como que o cara não disse nada demais? E ainda teve depois coragem de dizer que, porque ele falou num evento fechado. Então, quando você fala merda no evento fechado, tá tudo bem. Ele tava correto no que ele falou ali. O Neto, cara, o que eu vou falar do Neto, né? Ele põe ali no programa dele, o fundo do programa dele é uma favela. Como se fosse algo bonito que a gente devesse se orgulhar, ou como se aquilo fosse o retrato do Brasil, o retrato do que a gente quer mostrar do Brasil. Ele acha isso bonito, né? Ficar vangloriando favela. A favela tem que acabar. Né? As pessoas que moram na favela querem sair da favela. Né? Então, o Neto, enfim, é um hipócrita gigantesco. Acho que ele nem, apesar de ele não ter feito, eventualmente, nenhuma publicidade para o governo federal, ele é um cara assumidamente de esquerda, petista. Eu acredito que quando o Neto coloca lá no fundo, no cenário dele, a favela, não é porque ele acredita que as pessoas estão muito felizes em morar na favela. E aí eu concordo com você, Renato. Concordo quando você fala assim que as pessoas não querem morar na favela. Todo mundo quer morar numa casa legal, todo mundo quer poder comer uma comida boa, todo mundo quer comprar o melhor whey, frequentar a melhor academia. Todo mundo quer o melhor sobre algo ou alguma coisa. Todos nós. Inclusive as pessoas que estão na favela. A diferença é que quando ele coloca lá de cenário atrás dele a favela, ele está lembrando para aquele telespectador dele que essas pessoas existem. Que essas pessoas, elas são marginalizadas. Elas não são marginais. Marginal é o Flávio Bolsonaro. Marginal é o Eduardo Bolsonaro. Marginal é uma outra qualificação. Agora, essas pessoas são o quê? Marginalizadas. Porque elas são colocadas naquela situação. Então, quando o Neto, ele fala, ele coloca, ele mostra a favela, ele não está incentivando ninguém, muito menos você, um liberalzinho de merda, um arrombadinho, que teu tênis nunca pisou na lama, provavelmente, a ir morar na favela. Não é isso. Nunca foi. Mas é para que um liberalzinho de merda, um arrombadinho igual a você, saiba que aquelas pessoas que ali estão, elas também merecem ser lembradas, elas também merecem ter dignidade. E se a televisão não fizer isso, ninguém faz. E por mais que a gente fale, o YouTube hoje está dentro das casas de muita gente, o YouTube hoje é visto pela televisão, mas ainda a TV aberta é essencial para muita gente. Então, que bom que o Neto dá alguma visibilidade para a favela, para um problema social. Porque os problemas que não são vistos, não são lembrados e nem resolvidos. Né, apoia vários candidatos petistas, então é óbvio que ele vai tentar fazer um comentário qualquer aí para defender uma política social associada ao governo federal. Fala, Rê. O Neto foi absolutamente coerente com o pensamento dele. O Neto é aquilo. Você tá entendendo? Aquilo que ninguém vai poder chegar e dizer o Neto agora virou casaca. Não, cara, o Neto falou e eu concordo com muito do que o Neto falou, cara. A fala do Luciano Huck foi absolutamente desastrosa, ao contrário do que as pessoas acham. Você discorda do que o Luciano Huck disse? Não, já falei disse. sobre isso. Assiste outro programa aí que eu não vou falar. Repete aí, meu. Não vou. Ele nem sabe. O Regis nem sabe. Ele nem lembra. Assiste outro programa aí, não? Fala, Diogo. Tem alguns apresentadores e comentaristas de televisão, especialmente da televisão aberta, que só admitem que se fale aquilo que está dentro do manual.
O Neto é um desses. Ele faz de conta que é fora da caixa, mas é exatamente o manual. O Luciano Huck segue bastante também manuais, mas ele de vez em Rico quando mesmo. sofre de sincericídio. E acho que o que ele falou é a pura verdade mesmo. O Bolsa Família tem muitos problemas e o Luciano apontou alguns deles. Ô, Regis, sabe o que você me lembrou agora? O Manuel Gomes. Nossa. Que eu lembro quando o Manuel Gomes estava aqui com a gente, você fez a pergunta para ele, o que é a escala 6x1? Ele começou a falar da escala 6x1, aí você perguntou, mas o que é a escala 6x1? E ele não soube responder. E aí é aquela coisa... As suas críticas do Bolsa Família, Rezito. Atenção às 11h44 minutos. Não dê uma de Manuel Gomes. Não, eu sou totalmente a favor do Bolsa Família. Porque o Bolsa Família ajuda as pessoas a comer, a se alimentar. Qualquer pessoa que fica com esse papo de precisa melhorar. Tudo precisa melhorar na vida. Tudo precisa ser aperfeiçoado. Até esse programa aqui precisa melhorar e ser aperfeiçoado. Amanhã vai ficar melhor? Então, assim, qualquer coisa... Regis... Posso te dar um... Calma. O Luciano não falou que o Bolsa Família não presta. Peraí, Mas Diogo. eu também não falei isso. Espera só um minuto, gente. Conclui o raciocínio, Regis, por favor. Então, o que acontece? Então, o Bolsa Família, para mim, tem problemas? Claro que tem. Mas ele, basicamente, ele tira famílias da miséria absoluta. Ele propicia comida para quem tem fome. Para quem quer colocar um pouco mais de comida, ter um pouquinho mais de qualidade. Então, assim, eu não vou ser contra isso, mas nem a pau. Posso? Por favor. É que tem um pequeno ponto aqui, aliás, um grande ponto. A partir de 2019, por causa da pandemia, que veio o Auxílio Brasil, etc., o Bolsa Família ele mudou completamente. O Bolsa Família antes ele tinha um benefício médio, era de R$190. Hoje a gente está falando do benefício médio de R$670. Gente, e assim, é um negócio que não entra na minha cabeça. Por que de tanto ódio ao Bolsa Família? Porque o benefício é de R$600. E quem é que vive? Quem é que se alimenta bem? Nós estamos falando bem, tá, gente? Quem é que se alimenta bem, que consegue ter uma alimentação boa, bacana? Lembrando que o Bolsa Família é para quê? Família. Para família. Então, que família que consegue com R$600? E eu vejo que muita coisa no supermercado, o preço abaixou. Mas sabe uma coisa que não abaixa nunca? Fruta. Criança precisa de fruta. Até mais do que a gente, que é adulto. Os meninos precisam. E fruta é um negócio caro. Isso aí, pra mim, tá na mesma lógica desse povo que fica falando que as mulheres arrumam um monte de menino pra viver de Bolsa Família. Tinham 14 milhões de beneficiários do programa. Hoje são 21 milhões. O valor que era gasto era de 35 bilhões. Em 2017, com o Bolsa Família, esse número subiu para 170 bilhões. Tem um pesquisador da Fundação Getúlio Vargas que fez um estudo comparando essa mudança de paradigma do Bolsa Família e mostrou algo que me parece muito óbvio. Isso reduziu a oferta de trabalho. Ou seja, tem muita gente hoje recebendo Bolsa Família que não quer trabalhar. Eu fui para Amapá esse ano, eu fui na cidade de Itabal do Piririm. Já ouviu falar, Regis? Na cidade? Fica no Amapá. É a cidade que tem 93% das pessoas no Bolsa Família. 93%. Aquelas pessoas não são hiper necessitadas de trabalho. Elas não querem trabalhar. Não querem. Pessoas saudáveis, idade ativa. Não querem trabalhar. Qual é a oferta de trabalho nessa cidade? Antes dele explicar sobre a oferta de trabalho, eu quero fazer uma pergunta para quem aí é empresário. Porque a pessoa não quer trabalhar. E por que você quer, trabalhando para você, uma pessoa que não quer trabalhar? Por quê? Ao meu ver, não existe isso. A pessoa, eu não vou trabalhar porque eu recebo Bolsa Família. Sabe o que acontece muito? É que muitas das vezes o Bolsa Família, ele é pago para uma mãe. Uma mãe que tem ali uma criança, duas crianças. Ou às vezes ela tem uma criança e um adolescente, um filho mais velho. E aí, quem é que quer? Quem é que quer que essa mulher vai trabalhar e leve esse filho? Porque a gente não está falando, ele está falando de uma cidadezinha, e aí ele não está falando se nessa cidadezinha tem creche.
para criança, para atender a população. Porque a minha cidade não é uma cidade enorme, não. Minha cidade é uma cidade relativamente pequena e não tem creche para atender toda a população. Muito pior, não tem escola. Escola de ensino fundamental para atender todas as crianças. Não tem. Aí essa mãe vai fazer o quê com essas crianças? Trancar dentro de casa? Que nem muita mãe da geração de quando a gente era criança fez. Porque a gente, muitas das vezes, as nossas mães naquele tempo não tinha creche, não tinha semente, não tinha nada. Aí, às vezes, a avó também trabalhava, outros não tinham avó. Os meninos ficavam trancados dentro de casa. O dia inteiro, esperando a mãe chegar. Que a mãe também tinha que trabalhar. Porque, muitas das vezes, as crianças são abusadas pelos pais. O homem vai embora. O homem só deixou de ir comprar cigarro, mas ele não deixou de ir embora. Outros acreditam que a mulher nem merece, como se a pensão alimentícia não fosse pro filho dele. Ah, não vou pagar porque ela vai usar. Então, quem é que quer uma mulher pendurada de filho para ir trabalhar? Quem é que está aceitando no currículo? Sou profissional, diarista, mas toda vez que eu for limpar a sua casa, eu tenho que levar meus meninos. Ainda que eles vão ficar quietinhos, sentados no cantinho da cozinha. Não tem isso não, gente. Porque uma miséria de R$600, já dizia o meme, uma calça custa mais que 300. Uma miséria. Isso aqui é só para garantir para a pessoa comprar arroz, feijão, um óleo, um ovo. Não vou nem falar de carne, um ovo. Vinha um sujeito desse, só pode ser mesmo. Luciano Huck, que odeia pobre com todas as forças dele. Luciano Huck, ele é o verdadeiro Caco Antibes. Vocês lembram do Caco Antibes? Ele é o verdadeiro, o original. Só que vive do sonho do pobre, porque tá todo dia lá ganhando dinheiro com a família e com as betes dele. É a região do Cerrado Amazônico, onde tem desenvolvimento do agroforte. Qual é a oferta de trabalho nessa cidade? Posso responder? Pode? Não me responda. Tem oferta de trabalho, as pessoas não querem. É isso que mostra a pesquisa do Daniel Duque da FGV, que as pessoas estão... Qual é o dado? Não estão querendo sair do Bolsa Família para ir para o trabalho, para receber uma oferta de emprego. Qual é o dado oferta de trabalho nessa cidade? Onde foi? Quantas são as vagas de trabalho nessa cidade? Essas pessoas não querem trabalhar. Você não tá respondendo é isso que mostra a pesquisa. Você não estava respondendo a minha pergunta. Você foi na cidade de Guaraxapá-Mirim e falou que 93 das pessoas só ficam lá vadiando no Bolsa Família. Qual é o número de vagas de trabalho nessa cidade? Ô, Regis, ele não é o IBGE. E além, qual é o número de vagas de trabalho nessa cidade e quanto é que são pagos por essas vagas de trabalho? Porque quanto menor a cidade, menor é o valor que aquele que precisa de um serviço está disposto a pagar para o prestador. Quanto menor a cidade, mais eles acham que está gastando. Porque o servente de pedreiro que trabalha em São Paulo vai receber uma diária, eu não sei, eu estou chutando, de 250, 300, 350 reais. Mas o pedreiro que trabalha em Água Comprida aqui do lado vai receber o servente pedreiro vai receber uma diária de 80. Então não é também que apenas exista a oferta de trabalho, mas é que também essa oferta de trabalho, de fato, pague pelo trabalho que vai ser executado pela pessoa. O Zema, nosso querido governador aqui de Minas Gerais, adora dizer que era interessante que se tivesse pegado pessoas de uma região muito pobre aqui de Minas e levado para lugares onde as pessoas estão acostumadas a ganhar bem, para que essas pessoas que estão acostumadas a ganhar bem perdessem os seus espaços de trabalho para as outras que não estão ganhando tão bem. Assim, todo mundo ficaria feliz. O todo mundo é o capitalismo. O todo mundo é o liberalzinho de merda. Essa gente aí que fica aí gritando e cuspindo que a escala 6x1 vai acabar com o Brasil. O fim da escala 6x1 vai acabar com o Brasil. Uma gente asquerosa, hipócrita, nojenta,
que acha ruim quem faz a defesa do Bolsa Família, seja quem for. Então não traga dados que você não pode provar. Que pergunta burra! Porque é muito fácil o cara chegar aqui e falar: ninguém quer trabalhar. Na cidade de Guaraxupé Mirim, 93% vive de Bolsa Família. Eu tô querendo saber. Você fez uma pergunta imbecil, deixa eu te explicar. Posso explicar? Calma, Você fez uma pergunta sem burra. brigar. O pesquisador da FGV, ele diz o seguinte sobre esse estudo, que com o aumento do Bolsa Família, que saiu de um valor de média de R$190, foi para R$670, isso diminuiu a oferta de trabalho. O que significa isso? Essa cidade, que tem 90... Vou falar um negócio pra vocês. Sabe quanto custa um whey lá da Growth? Bom, tô ganhando nada pra estar falando de marca aqui. Mas por curiosidade, mais barato custa R$100. Aí tem de 400 gramas, que é R$80, 400 gramas. 400 gramas. Aí vem um cara desse, num programa desse, falar assim, que é muito mal pago. É muito mal pago que o governo federal paga para uma mãe R$600 por mês. Eu vejo essa realidade. Eu vou nesses lugares. Vocês acham que com Bolsa Família essas pessoas realmente somente compram comida? Tem quem usa o Bolsa Família para poder pagar uma parte de aluguel. Porque moradia é um direito, mas não é garantido. Então, assim, os R$600 que vai dar para comprar 6 pacotes de whey, ele acha que é muito. Mas a proposta visionária do Renan de oferecer whey é boa. Proporcionar a oportunidade da pessoa minimamente comprar a comida dela, comida que dê para ela comer durante um mês, é ruim. Mas um candidato que vai te facilitar comprar whey é bom. Como que nós fazemos? Para onde que a gente está caminhando nisso aqui? Para onde? Para que mar de lama cheio de osso é esse que essa galera do MBL quer levar a gente? Pessoal do Missão. Missão de destruir o país, só se for. É a única. 33% de Bolsa Família, o que a sua pergunta é, mas tem oferta de trabalho? Não, as pessoas lá, elas vivem de vento, não tem restaurante, não tem agro na cidade. É óbvio Quais que são tem. os números? E essas pessoas não querem Grita mesmo, Regis. Grita. Quais são os números de vaga de trabalho? É que do jeito que você fala, é que não tem trabalho lá. A sua argumentação as pessoas, estão é todas absolutamente na rua. cretina. As pessoas estão todas na rua você receber a sua argumentação é absolutamente cretina. Lá tem restaurante, lá tem padaria. Que fica todo mundo vadiando. Lá tem restaurante, lá tem padaria, lá tem agro, lá tem pessoas que trabalham em vários lugares. Quais são os números? E essas pessoas... Tá bom, então não tem vaga de trabalho lá. É a única cidade do Brasil que não tem comércio. Não tem você é comércio, mentiroso. não tem transferência comercial. É óbvio que tem. É óbvio que tem, porra. Sem brigar, Regis. Você tá muito nervoso. Você fica nervoso. Posso fazer uma pergunta que não faz nenhum sentido. E você é mentiroso. Pergunta que não faz sentido. Eu te dei um monte de dado aqui. Você fez uma pergunta que não faz sentido. Você não dado nenhum. Vamos lá, fala, Diogo, pra fechar, vai. Me desculpe, Regis, isso não é nervoso, não. Isso é argumento de quem não tem o que falar. Começa a gritar e chamar outro de cretino. Ué, mas quem começou a chamar o outro de cretino foi ele. Ele que falou que o Regis era um cretino. Quando o Regis disse que apoiava o Bolsa Família, que apoiava o que o Neto estava falando. É ele quem começa com o ataque. Eu nem vou adiante. Para mim, tá bom e para por aqui. Porque esse discurso do Renato Batista, eu disse para vocês que é um discurso lá do liberal que veste a veste do Luciano Huck, que odeia o pobre, é o mesmo discurso da galera que odeia o Bolsa Família, mas que adora dar uma cesta básica no Natal. Como se a pessoa só comesse no Natal. É o mesmo discurso do arrombadinho do Luciano Huck, que detesta o pobre, detesta o Bolsa Família, mas está preocupadíssimo com a possibilidade de que usuários do Bolsa Família não possam mais jogar em bets, porque infelizmente a gente vive essa realidade. Muita gente que recebe o Bolsa Família num desespero de fazer com que esse dinheiro, essa fortuna,
R$ 600 se torne mais dinheiro para poder dar conta de pagar uma água, uma luz, essas pessoas torram uma parte desse dinheiro jogando em bet para ver se isso multiplica, senhor. E aí a gente tem o problema das bets comendo Bolsa Família. Mas esse problema, você não vai ver o Renan Santos falar, você não vai ver o Renato Batista falar, você não vai ver o Luciano Huck reclamar. Nada disso. Porque aí, ó, é dinheiro pro bolso deles. É a vida de muita gente que se perde, mas é dinheiro pro bolso deles. Para você que ficou comigo até aqui, eu quero te agradecer. Quero te pedir, tá inscrito nesse canal? Se não tiver inscrito, já se inscreve agora. Já curte esse vídeo, compartilha, hypa e deixa aqui o seu comentário. Nós colocamos vídeo nessa plataforma de segunda a sexta. Tamo com mudança? Tamo. Vem coisa nova, vem coisa boa pela frente. Eu acredito que vocês vão gostar muito. Um grande beijo para vocês, fiquem todos com Deus, uma excelente semana para nós. Fora Bolsonaro, fora MBL, fora missão. E vamos para cima. Tchau, gente.